Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 31. Mas digo-vos a vós que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar o manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e ao que leva o que é teu, não lhe tornes a pedir. O que quereis que vos façam os homens, fazei-os vós também a eles. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 27 a 31. São João Crisóstomo. Não diz não odieis, e sim amai. Nem apenas mandou amar, como também fazer bem, donde segue. Fazei bem aos que vos odeiam. Quem golpeia a própria alma é digno de lágrimas e choro, não de maldição. Nada, com efeito, é mais abominável que uma alma maledicente, nem mais imundo do que a língua que profere maldições. És homem? Não destiles o veneno das cobras, nem te convertas em besta. Foi-te dada uma boca, não para morderes, mas para sarares as feridas dos outros. Nosso Senhor nos mandou equiparar os inimigos aos nossos amigos, e não a amigos quaisquer, mas aos nossos melhores amigos, pelos quais costumamos rezar. Ao que se segue: orai pelos que vos perseguem. A maior parte dos homens, pelo contrário, prostrando-se, batem a terra com a testa e estendem os braços para rezar a Deus, não pelo perdão das suas culpas, mas contra os inimigos. Ora, nada mais é isto senão apunhalar-se a si mesmo. Quando te pões diante daquele que proibiu de rezar contra os inimigos, e lhe rogas que atenda às maldições que proferes contra os inimigos, como é possível que sejas ouvido se lhes provocas a cólera, maltratando o teu inimigo diante do rei, ainda que não com as mãos, mas com palavras? O que estás fazendo, homem? Vens para implorar o perdão dos pecados, e tudo o que fazes é encher a boca de amargor. É momento de pacificação, de oração e de gemidos, não de fúria. Também da parte dos médicos vemos isto. Quando recebem do louco um pontapé, apiedam-se ainda mais dele e se aplicam com maior zelo para administrar-lhe o tratamento. Deves ter tu também uma conduta semelhante com os teus perseguidores. São eles, afinal, os mais doentes. E não desistamos até que tenham vomitado toda a sua amargura. É então que te renderão abundantes graças, e o próprio Deus te coroará porque livraste o teu irmão da pior das doenças. Não disse: aguenta com humildade o ataque de quem te ultraja, mas sim, age com sabedoria e te oferece ainda mais a sofrer tudo o que ele deseje fazer, vencendo-lhe a insolência com a riqueza da prudência, de modo que, envergonhado por tua paciência sem igual, te deixe e vá embora. Mas dirá alguém: mas isso é possível? Depois que viste Deus, tornado homem, sofrer tantos males por ti, ainda perguntas e pões em dúvida se é possível perdoar as maldades dos teus companheiros de escravidão? Quem é que sofreu tanto como o teu Senhor quando foi amarrado, açoitado, cuspido e entregue à morte? Por isso segue: dá a todo aquele que te pede. Nisto cometemos um pecado nada pequeno, não apenas quando não damos aos que pedem, como também quando erguemos a voz contra eles. Por quê, dizes tu, esse homem não trabalha? Por que haverei de alimentar um vagabundo?
Dize-me, é a teu trabalho que deves as tuas posses? E se trabalhas, é para repreender os outros que trabalhas? Acusas um homem de ganancioso por querer um pão e uma túnica? Não lhe dás nada? Então tampouco o insultes. Porque é que não tens misericórdia nenhuma e ainda tentas arrancá-la aos que têm? Se damos a todos indiferentemente, sempre nos compadeceremos. Com efeito, Abraão, porque acolhia a todos, acolheu também os anjos. Pois mesmo que seja um homicida ou um salteador quem te pede, não te parece digno de receber pão? Não sejamos, pois, acusadores severos dos outros, para que não sejamos também nós submetidos a um julgamento tão escrupuloso. Segue, e ao que leva o que é teu, não lhe tornes a pedir. De Deus é que recebemos tudo. Quando dizemos meu e teu, são apenas palavras vazias. Se afirmas que uma casa é tua, proferiste uma palavra desprovida de substância, pois tanto o ar quanto o solo, quanto o cimento são do Criador, e também tu que construíste a casa. É de duvidar até mesmo que seja teu o usufruto dela, não apenas por causa da morte, mas também por causa dos golpes do destino. A tua alma não te pertence. Como então poderão ser tuas as riquezas? Todavia, quer Deus que sejam tuas as posses, que te confiou para o bem dos teus irmãos. Serão tuas, no entanto, sob a condição de que as repartas com os outros. Se, pelo contrário, prodigalizares a tua riqueza apenas em teu próprio proveito, o que era teu já se tornou alheio. Por causa da execrável cobiça, porém, os homens brigam nos tribunais. Contra isso, diz Cristo, e ao que leva o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Há dentro de nós uma lei natural pela qual distinguimos a virtude e o vício. Por isso segue: o que quereis que vos façam os homens, fazei-os vós também a eles. Não diz: o que não quereis que vos façam, não o façais tampouco vós. Sendo dois os caminhos que levam à virtude, a saber, a abstinência do mal e a prática do bem, fala da segunda, dando a entender por meio dela também a primeira. Se tivesse dito, para serdes homens, amai as bestas, seria de certo um mandamento difícil, mas se tudo o que fez foi mandar que amássemos os homens, como também nos manda a nossa inclinação, que dificuldade contém um mandamento que mesmo os leões e os lobos guardam, os quais os laços de sangue obrigam à amizade? Está claro, portanto, que Cristo não decretou nada acima da nossa natureza, mas, pelo contrário, ensina-nos o que desde os primórdios havia gravado em nossa consciência, a fim de que a tua própria vontade se torne a tua lei. Se queres o teu bem, faze o bem aos outros. Se queres que o outro se compadeça de ti, compadece-te tu também do próximo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Se vós amais o que vos amam, que mérito tendes? Porque os pecadores também amam quem os ama. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tendes? Os pecadores também fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tendes? Os pecadores também emprestam aos pecadores, para que lhes faça outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem daí esperardes nada. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Palavra da salvação.
Comentário: Lucas 6, de 32 a 36, São Basílio. A essa espécie de avareza, os gregos dão o nome de tokos, que significa parto, e os latinos de femus, usura, parecido com fetus, gravidez, por causa, creio eu, da fecundidade do mal. Ou talvez lhe chamam parto por causa das dores, semelhantes às do parto, que costuma incutir nas mentes dos que tiram algum empréstimo com usura. Os animais nascem e só com o passar do tempo é que crescem e parem. Já a usura, tão logo nasce, já começa a parir. Os animais, quanto mais cedo começam a parir, mais cedo deixam de parir. Mas o dinheiro dos avaros nunca deixa de crescer, por mais tempo que passe. Os animais deixam de parir depois que transferem à prole a capacidade de gerar e parir. O dinheiro dos usurários, porém, parem novos dinheiros e restauram os velhos. Ninguém, portanto, chegue perto dessa besta mortífera. Mas, dirás, ó pobre, é de grande necessidade e vantagem para mim tirar um empréstimo. E que vantagem é esta? Voltará a tua pobreza, e com ela a mesma necessidade. Pergunta-te, como farás para restituir o empréstimo? Como farás para multiplicar o teu dinheiro a ponto de ter o bastante tanto para as tuas necessidades quanto para a restituição? Mas dizes, com o que, então, me alimentarei, a não ser que tire um empréstimo? Há 1000 meios de tirar sustento. Tens mãos? Trabalha, serve, enfim, pede esmola. Tudo é mais tolerável que tomar dinheiro emprestado com usura. Por sua vez, dirá o rico, como se pode chamar de empréstimo o que é dado sem nenhuma esperança de restituição? Medita a virtude da palavra divina e admirarás a clemência do legislador. Quando dás ao pobre em nome do Senhor, é doação e empréstimo ao mesmo tempo. Doação, porque não esperas nada de volta. Empréstimo, por causa da magnanimidade do Senhor, que recebe pouco por meio do pobre e devolve muito aos que deram. Donde segue, e será grande a vossa recompensa. Não queres que o Senhor de todas as coisas tenha dívidas contigo e te esteja obrigado a restituir? Ou ainda, se um rico prometer que vai te pagar uma dívida no lugar de outro homem, aceitarás a garantia dele, mas não admitirás Deus como quitador dos pobres? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 37 a 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida boa, cheia, recalcada e acogulada vos será lançada nas dobras do vosso vestido. Porque com a mesma medida com que medirdes para os outros, será medido para vós. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 37 a 38, São Cirilo. Com isto, nosso Senhor aqui amaina a pior paixão das nossas consciências, que é o princípio do desprezo, porque alguns, em vez de observar-se a si mesmos e portar-se segundo a vontade de Deus, não fazem isso, mas examinam a conduta alheia. E caso apanhem alguém num momento de fraqueza, esquecidos das próprias más paixões, fazem disso matéria de maledicência. Que haveremos de receber uma recompensa maior da ampla mão de Deus, que dá com generosidade aos que o amam, isto é, os que nos mostra ao dizer:
Uma medida boa, cheia, recalcada e acogolada vos será lançada das dobras do vosso vestido. O apóstolo resolve essa dificuldade dizendo: aquele que semeia pouco, isto é, quem espalha poucas sementes com a mão avara, também cegará pouco, isto é, não colherá frutos abundantes. E em seguida, aquele que semeia com bênçãos, cegará com bênçãos, isto é, colherá em abundância. Quem, porém, não possui, não erra se não faz, somos acolhidos pelo que temos, não pelo que nos falta. São João Crisóstomo. Dificilmente encontrarás alguém, seja pai de família, seja monge, livre desse erro. Também estas são emboscadas da tentação diabólica, pois quem julga com severidade os pecados dos outros nunca ganhará o perdão dos próprios. Por isso segue, e não sereis julgados. Pois assim, quem é piedoso e manso diminui o temor pelos seus pecados. Do mesmo modo, quem é severo e cruel acrescenta mais temor aos próprios crimes.